Boa noite, então, pessoal. Que bom que a gente pode estar aqui juntos. A gente fica muito feliz de termos mais um culto aí, mais um encontro. E como a gente já tem comentado, né? Era muito bom, a gente já tem saudade daqueles momentos onde a gente podia estar juntos e dar um abraço de verdade, ao vivo. Mas a gente também fica muito feliz de a gente ter essa forma de encontro. Temos sempre lembrado que virtual não é o contrário de real, virtual só é o contrário de presencial. Que bom que nós juntos podemos estar também nos encontrando. Talvez você pode se sentir um pouco sozinho na sua casa, especialmente se você estava acostumado a vir aqui nos nossos encontros, mas você não está sozinho. Junto com você tem uma série de outras pessoas que também estão aqui se reunindo para cultuar a Deus, cada um na sua casa, e nós temos também a promessa de que Deus está junto da gente, onde também nós nos reunimos para encontrar. E hoje é um domingo muito importante. Hoje é domingo de Ramos. É um domingo especial, é o domingo que abre a Semana da Páscoa, a Semana Santa, a Semana da Paixão, como também algumas pessoas chamam. E é um domingo onde nós lembramos um evento muito especial que é relatado nos Evangelhos, quando Jesus entra em Jerusalém pela última vez, e ele é recebido por uma multidão com honra. Ele entra montado num jumentinho, e ele é recebido com ramos e com aclamações, ele é recebido como um rei. E na verdade esse episódio, ele é o cumprimento de uma profecia do profeta Zacarias, que já tinha sido profetizado 500 anos antes, que um rei viria montado em um jumentinho. Isso significava que, ao invés de trazer guerra, como todos os reis traziam, esse rei traria paz. O que as pessoas daquela época não imaginavam era que paz especial que Jesus pode trazer. A Bíblia vai ensinar que Jesus traz uma paz para nós, muito maior e melhor do que qualquer outra paz que a gente encontra, porque é uma paz que não depende das situações, uma paz que nós podemos ter mesmo quando nós estamos em situações difíceis. E no momento que a gente vive, é muito importante a gente experimentar dessa paz. Por isso, aproveite esse tempo, fortaleça esse relacionamento com Jesus, se aproxime dele, conheça ele, para que essa paz também guarde o seu coração nesses dias atribulados. Bom, vamos cantar junto? Pode ser, pessoal? Que ótimo! Nós temos hoje a Susan junto com a gente, né? Que bacana, para a gente também poder louvar juntos. E a primeira música é uma música nova, uma música muito bonita. Vamos tentar cantar juntos? Aprende ela com a gente. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. Disse precisa de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. Tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar que tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar?
uma música que fala bem aí para nossa época, para a gente manter a calma, manter o controle e também aproveitar para também ouvir aquilo que Deus tem para falar para o nosso coração. Próxima música é uma música bem conhecida, canta com a gente junto. Ela é uma música que vai falar que quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente conhece um Deus que nos ama, um Deus que cuida da gente. Mas quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, não significa que esse Deus deixou de nos amar, deixou de ser bom, deixou de cuidar de nós. Ele continua sendo bom sempre. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Senhor Deus, muito obrigado que a gente pode estar aqui juntos. Muito obrigado, Senhor, que apesar dos problemas que nós estamos tendo, das dificuldades, das notícias ruins que nós ouvimos, nós ainda assim podemos confiar que Tu continuas sendo bom, que Tu continuas sendo Deus, que Tu continuas caminhando ao nosso lado, Senhor. Confiar nisso faz absolutamente, Senhor, toda a diferença, para que a gente consiga, em meio a tantos problemas, encontrar esperança. Senhor, abençoa esse momento, fala aos nossos corações, consola a nossa vida. A gente coloca, Senhor, então, tudo isso nas Tuas bondosas mãos. Amém. Boa noite, pessoal. Hoje, como estava sendo projetado para vocês, na noite de hoje, nós queremos conversar sobre um dia a tempestade passa. Mas, enquanto isso, perceba que Deus continua presente. E por que esse assunto é importante? Por que nós vamos falar dele na noite de hoje? E como vocês podem ver aí na projeção, vai estar entrando na projeção, as crises. A situação que nós estamos agora, talvez. Uma crise de saúde, talvez saúde pública, talvez crise financeira.
talvez preocupações com saúde, com finanças, crises, de forma geral, nos impedem de ver a Deus. Elas são como coisas que esbarram na nossa lente e impedem que a gente consiga ver e perceber a presença de Deus na nossa vida. Situações de sofrimento, dificuldades, doenças, luto, perdas financeiras, inclusive, elas nos impedem de ver a presença de Deus. E aí, nesses momentos, nós começamos a nos perguntar: onde está Deus? Como é que Deus pôde deixar isso acontecer comigo? Ou talvez, será que Deus se esqueceu de nós? Será que Ele não se importa mais comigo? E se nós não aprendemos a perceber o agir de Deus na nossa vida, nós teremos dificuldade, assim como está projetado ali, nós teremos dificuldade em perceber o que Ele tem feito por nós. É muito mais fácil para nós termos paz em meio às preocupações, quando nós conhecemos o agir de Deus, quando nós aprendemos a perceber como Ele está agindo, ou como Ele tem agido para cuidar de nós. E por isso nós, nessa noite, vamos conversar como Deus tem sido presente, ou como Ele se faz presente na nossa vida. E para conversar sobre isso na noite de hoje, eu quero convidar você a conhecer duas pessoas. A primeira delas é uma viúva, que ela tem uma história de vida muito difícil, ela passa por uma grande dificuldade, e a vida de um homem, que ele também passa por muita dificuldade, que é o apóstolo Paulo. E vai ser projetado para vocês agora a história dessa viúva. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. E a viúva tem um encontro com o profeta Eliseu. E assim diz o texto bíblico: certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O que está acontecendo aqui? O que está tirando a paz dessa mulher? Muitas coisas. O texto que nós lemos na noite de hoje é um texto em que, naquele local, naquele período, as pessoas estavam vivendo uma seca, que durava anos já. Ou seja, a terra não tem mais provido alimento. As pessoas estão começando a passar fome. E essa mulher está enfrentando a fome. Ela tem apenas mais uma vasilha de azeite. E como se isso não bastasse, ela também enfrenta o luto. O marido dela morreu. E ele ainda era um homem que servia ao Senhor. Toda essa família provavelmente conhecia a Deus. E mesmo assim eles estão em um sofrimento. E se como também o luto não fosse suficiente, ela ainda tem dívidas para pagar. A gente não sabe como essas dívidas foram feitas. Acontece que alguém está vindo cobrar as dívidas. E agora essa pessoa quer levar os seus filhos também. E levá-los como escravo. E, sabe, naquela época, gente, era comum, era permitido pela lei, uma pessoa, para cobrar uma dívida, tomar parentes ou filhos de quem está endividado como servos. Acontece que estão se aproveitando dessa mulher. Estão querendo levar os seus filhos não como servos, para trabalharem a um preço minimamente remunerado, mas estão querendo levar os filhos dela como escravo. Estão querendo se aproveitar da situação de luto, de fragilidade dela.
estão querendo fazer algo que a lei não diz. Quem sabe se aproveitar de que ela está sem o seu marido, sem alguém para protegê-la. E ao que parece também, pela morte do marido, eles perderam o sustento da casa e agora estão endividados. E essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde a partir dessa história. Que Deus nos enxerga. Você pode ver, no profeta Eliseu nós podemos perceber que Deus enxerga essa mulher. Como assim, Tiago? O que você quer dizer? O profeta Eliseu, quando a mulher vem ao encontro dele, ele diz: como eu posso ajudá-la? O que eu posso fazer por você, pela sua pessoa? Eliseu não pergunta o que você quer que eu faça, como se ele quisesse saber o que ele deve fazer para se livrar dessa mulher. Mas ele olha para a mulher e para a situação em que ela está. E ele percebe essa pessoa que está diante dele. E naquela época, gente, um profeta, ele representa a vontade de Deus. Ele fala aquilo que Deus quer, ele age como Deus quer e ele vive a sua vida toda em torno da vontade de Deus. E se o profeta agora olha para essa mulher e percebe ela no seu sofrimento, isso quer dizer que Deus percebe essa mulher, Deus enxerga o sofrimento dela. É isso que está acontecendo neste momento. E a verdade é que Deus não enxerga somente essa mulher, mas Deus enxerga também a mim e a você, no sofrimento que nós estamos sofrendo agora. Eu não sei o que sofrimento você está tendo, mas Deus sabe. Deus está enxergando. Mais para frente nós vamos conversar sobre um texto do apóstolo Paulo, em que ele fala que Deus é o Pai da misericórdia. E com misericórdia, Paulo quer dizer que Deus tem o coração compadecido por nós. E Deus tem o coração compadecido por essa mulher. E Ele também tem um coração que se compadece pela situação que nós estamos vivendo agora. Não, além de Deus nos enxergar, Deus também está cuidando da vida dessa mulher. Se nós observarmos o texto, nós podemos ver que Deus cuida dela. E acontece que a mulher, ela faz algo ordinário, enquanto Deus, no texto que nós lemos, faz algo extraordinário. Eu vou ler um texto agora para vocês que está sendo projetado. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Parece que o que está acontecendo aqui é justamente isso. A mulher faz algo extremamente ordinário. O que é algo ordinário? Algo simples. Algo que não é grandioso. O que ela faz? Ela cata vasilhas e as enche. E, ao que parece, Deus chama ela para ela fazer parte do cuidado que Deus tem para a vida dela. Deus chama ela para ela fazer parte da solução do problema em que ela está vivendo. E por isso o profeta diz: vá, peça vasilhas, mas peça muitas. E ela vai, ela obedece. Eu imagino que naquela época, por causa da fome, as pessoas tinham muitas vasilhas vazias em casa, porque não tinha comida para armazenar. E às vezes eu fico imaginando se talvez os vizinhos não começaram a perguntar: mas viu, por que tu quer tantas vasilhas? E talvez ela dissesse: eu não sei, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer, porque Deus está me pedindo. E fato é que na Bíblia, sempre que acontece um milagre, antes do milagre vem a obediência. Antes do milagre, as pessoas na Bíblia são chamadas a fazer coisas ordinárias, a obedecerem à vontade de Deus. E nesse milagre em particular, o milagre acontece na medida do esforço ordinário dessa mulher. A quantidade de vasilhas que ela tem é a quantidade de vasilhas que Deus milagrosamente enche. E a mulher, então, ela faz tais coisas pequenas. E Deus agora faz aquilo que ela não pode fazer. Deus faz com que essas vasilhas encham. Deus faz um milagre aqui. E de fato, Deus cuida de nós. Essa segunda coisa que eu quero que você lembre. Que não apenas Deus enxerga, mas Deus cuida. E Deus não cuida apenas de nós apenas com milagres. Assim como está projetado, Deus cuida de nós
através de pequenas coisas. Muitas vezes são coisas que nós não percebemos. Por exemplo, no tempo de, quem sabe, problemas econômicos que estamos enfrentando, demissões, tempo de epidemia, medo de doença, Deus tem cuidado de nós. E Ele tem cuidado de nós, por exemplo, de uma forma muito ordinária, através das autoridades do nosso país. Quando uma autoridade faz um plano econômico que visa suprir as necessidades financeiras da nossa nação, Deus está cuidando de nós. Quando nós temos uma autoridade que diz, olha, para a segurança e para a sua saúde você deve permanecer em casa, Deus está cuidando de nós através dela. E isso são coisas que nos parecem extremamente normais. Mas Deus está cuidando, ainda que nós não percebamos. Deus está cuidando de nós, permitindo que nós possamos nos encontrar assim, via transmissão online. É verdade, gente. Aqui tem muito cuidado de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a câmera que está me filmando nesse momento, o tripé que sustenta a câmera, o computador, todos os equipamentos que nós usamos para transmissão, pessoas nos emprestaram. E sabe por que elas nos emprestaram? Porque Deus tocou o coração dessas pessoas. E essas pessoas entenderam que esse empréstimo, neste momento, é algo necessário. Porque as pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. E Deus também cuida de nós através dessas pessoas. Deus também cuida de nós, nos permitindo ouvir da sua palavra através dessa transmissão, através de todos os encontros que já teve. E por isso Deus também cuida de nós quando pessoas dizimam, quando pessoas emprestam, quando pessoas falam e quando pessoas oram por nós. E Deus também cuida de nós através das pessoas que Ele coloca ao nosso lado. Muitas vezes nós estamos em situações difíceis, como temos vivido nesses dias. E tem sido muito bom ter pessoas ao nosso lado. Pessoas com quem nós possamos dividir as nossas cargas, as nossas angústias, os nossos medos e multiplicar as nossas alegrias, talvez. Ainda que elas sejam muito poucas. Mas Deus cuida de nós através do extraordinário e também através do ordinário, das pequenas coisas. Indo adiante, um colega obreiro da meu que criou essa imagem. E ele divulgou ela, nós compartilhamos na nossa página, e ela fala sobre coisas que estão dentro do nosso controle, e também coisas que estão fora do nosso controle. Quem sabe essas coisas fora do nosso controle, para esse tempo de epidemia, economia mundial, cenário político, a pandemia, a atitude dos outros, incertezas, cura, o futuro, quem sabe nós devemos colocar diante de Deus, e dizer, Deus, eu não posso lidar com essas coisas, então, por favor, cuida delas. E o que está dentro do nosso controle? Quem sabe essas são as coisas ordinárias que nós temos que fazer nesse momento, para cuidar da nossa saúde, para nos mantermos calmos, especialmente orar e ler a Bíblia, ter contato com o nosso Deus. São coisas ordinárias, mas que são muito importantes. E são coisas que contribuem para nós sairmos da situação que nós estamos. E também nessas coisas ordinárias aqui, nós podemos pedir a Deus sabedoria para fazê-las do jeito certo. Deus, me ajuda a cuidar bem da minha saúde, já que eu não sou tão sensível, Deus, para que eu não venha a deixar uma pessoa da minha família doente. Não chame meu avô, minha avó, meus pais, talvez aquela pessoa na minha família que tem problema de saúde já. Deus quer cuidar de nós e quer também nos ajudar a nós cuidarmos de nós mesmos. Por isso, Deus é um Deus que cuida. Eu lembro que na minha adolescência, eu tive um período difícil na minha vida. E Deus cuidou de mim. Hoje eu olho para trás e vejo que Deus cuidava de mim. No meio daquele tempo, daquela crise, daquela angústia, eu não percebi o cuidado de Deus. E eu estava passando por um momento na minha vida em que eu não tinha paz na escola, eu não tinha paz em casa, e eu não conseguia pedir ajuda para ninguém. Não só isso, eu estava muito preocupado, muito atormentado, com crises na minha vida.
eu não tinha quem recorrer, e também com ansiedades e medos com o futuro. Acontece que certa noite, estava chovendo, e eu estava deitado na cama. E eu não conseguia dormir, porque essas coisas estavam me atormentando. E não eram crises apenas de adolescência. Aqueles problemas realmente impactaram minha vida, e eu tenho esse impacto na minha vida até hoje, alguns deles. E acontece que então eu estava chorando muito no travesseiro naquela noite, e eu orei. Eu resolvi falar com Deus. Eu não fazia aquilo fazia um bom tempo. E eu contei para Deus tudo que estava me atormentando. E então eu terminei de contar tudo que eu tinha que contar. Eu disse para Deus, olha, Senhor, eu preciso de um sinal de que Tu vai cuidar dessas coisas. Eu preciso de um sinal que Tu vai cuidar de mim. Porque eu estou muito angustiado. E eu quero um sinal e eu quero ele agora. E quando eu disse agora, a minha casa era nos fundos de uma igreja, e naquela noite chovia, sem raios. Mas quando eu disse agora, um raio atingiu a igreja nos fundos da minha casa. E eu entendi que aquele raio, naquele momento, queria indicar que Deus estava cuidando sim das coisas que eu entreguei para Ele. Deus estava sim cuidando. Raios sempre me assustaram. Naquela noite não. Eu dormi sorrindo, em paz. Porque eu entendi que Deus estava dizendo para mim naquela noite, eu estou cuidando de ti, Tiago. E acontece que isso foi algo extraordinário. Eu vejo aquele raio como algo extraordinário. Mas sabe, eu esqueci do raio. Eu esqueci daquela coisa extraordinária. E passaram-se os anos, e pouco tempo atrás, faz alguns anos já, eu olhei para o período que passou, eu lembrei desse episódio, e eu percebi que de fato Deus cuidou de todas aquelas coisas. E se aquele raio foi coincidência ou não, eu não sei. Mas eu sei que através de coisas ordinárias que eu não pude perceber, Deus cuidou de cada uma delas. E eu fui muito exigente. Eu pedi várias coisas. Eu pedi para Deus cuidar de muitas coisas relacionadas ao meu futuro também. Não só aquilo que eu estava sofrendo naquele momento. Hoje eu olho para trás e vejo que Deus cuidou. Bom, agora indo adiante, vai ter uma pergunta projetada na tela. Isso quer dizer que Deus vai resolver todos os meus problemas? Isso quer dizer que então, seja de uma forma ordinária ou extraordinária, através de um milagre ou não, Deus vai cuidar de todas as minhas dificuldades? Sabe, gente, eu gostaria de vir aqui nessa noite dizer para vocês que Deus vai operar um milagre na tua vida agora. De que Deus vai operar um milagre em cada leito de hospital nos próximos meses. Ou que Deus vai operar um milagre em cada empresa com dificuldade financeira. Mas a verdade é que Deus faz milagres de acordo com a sua vontade e não com a nossa. E Deus age também de acordo com a sua vontade e não com a nossa. E por isso a resposta para essa pergunta é não. Eu creio que não. Eu creio que Deus pode. Se Ele quiser, Ele vai resolver todos os teus problemas, milagrosamente ainda. Mas eu não posso te prometer isso nessa noite. Porque o nosso Deus não é um Deus resolvedor de problemas. O nosso Deus, segundo a Bíblia, não é um Deus bombeiro que nós podemos chamar quando a casa está pegando fogo. E Ele vai vir apagá-la instantaneamente. No tempo que nós queremos, na forma como nós queremos. Agora, o que a nossa Bíblia fala sobre quem Deus é, está sendo projetado agora na tela, nesse versículo. O apóstolo Paulo diz: bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. E em destaque, ali na sua tela, eu quero chamar a atenção para essas duas definições que o apóstolo Paulo dá. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Do Pai das misericórdias, do coração compadecido da nossa situação, eu já conversei com você. Agora, Deus não é o Deus resolvedor de problemas, mas Ele é o Deus de toda consolação. E isso agora tem uma implicação muito profunda. Porque se Deus é o Deus da consolação,
Isso é porque os problemas não foram resolvidos. Deus precisa nos consolar, justamente porque em diversas situações os nossos problemas não se resolvem, as coisas não saem conforme os nossos planos, e a gente precisa do consolo de Deus. Eu recentemente tenho passado por um período assim. Ainda que também com medo quanto à epidemia, às finanças, para mim a maior dificuldade tem sido que por causa das medidas do coronavírus do nosso governador, meu casamento com a Emily foi cancelado, aliás, adiado indeterminadamente. E isso tem sido difícil para mim. Mas eu posso dizer que dia a dia eu experimento uma consolação de Deus. E o apóstolo Paulo, que fala essas palavras e chega a essa conclusão, ele também viveu, ele também foi consolado. E na projeção aí diz que Paulo foi um homem que sofreu muito. E o Paulo de fato foi um homem que sofreu por causa do evangelho. Ele conta que ele naufragou 2 vezes, que ele sofreu chibatadas, que ele foi desprezado, humilhado, perseguido, detestado. Tudo isso por causa do nome de Cristo. E ele, mesmo tendo sofrido tanto, ele chega à conclusão de que Deus é um Deus que dá consolo. E Paulo viveu esse consolo. No entanto, que ele diz em Filipenses 4, 12 e 13, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente pensa que esse versículo, a gente pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece, no sentido de que eu posso qualquer coisa, eu posso conquistar o que eu quiser. Mas Paulo está falando que ele pode sofrer qualquer coisa, porque o Deus dele é o Deus da consolação. Porque Deus pode dar qualquer consolo, independente do quão difícil as coisas ficarem. E eu sou obrigado a concordar com Paulo. No meu dia a dia, cada dia que passa, eu tenho experimentado um consolo maior de Deus. Pela situação, pela tristeza que eu tenho tido. Mas cada dia que passa, Deus consola o meu coração. E de uma forma inexplicável, cada dia que passa eu me sinto mais animado de novo. Jesus disse que o Espírito Santo dele, que habita em nós, a partir do momento que nós cremos em Jesus, se chama Consolador. E esse Espírito também habita no teu coração, se você crê em Jesus Cristo. E esse Espírito também vai te consolar, se Deus não resolver os problemas que tu tem enfrentado. Se pelo teu esforço tu não conseguir também contribuir para que a resolução desses problemas, dessas dificuldades aconteçam, Deus vai consolar o teu coração, independentemente do quão difícil as coisas se tornem. Paulo passou por situações terríveis, e ele consegue, depois de tudo isso, dizer: Deus me consolou, eu consigo ir adiante, Ele me reergueu, Ele me deu forças de novo. E Deus está presente assim na minha e na tua vida. E eu também hoje posso olhar para trás e ver consolo de Deus nos sofrimentos que eu tive no passado, nas dificuldades que eu enfrentei. E tenho certeza que se você já vive a vida de fé há um tempo, você também já experimentou consolo de Deus em diversas situações. Por isso, Deus não é um Deus só que enxerga a nossa situação, mas Ele nos ajuda. E se Ele não ajuda resolvendo a situação, o problema, Ele nos ajuda dando um consolo para nós. E eu quero que nesse período de dificuldade, você perceba o agir de Deus dessa forma. Saiba que se talvez tu não está percebendo o cuidado de Deus nesse momento, que Deus está cuidando de ti, mesmo que tu não perceba. Acredite, confie na palavra, nessa promessa de Deus. Também saiba que Ele está te ajudando, de formas que talvez você não perceba. Que Ele está, e que se Ele não te ajudar, se a situação não se resolver, Deus vai te consolar. Assim como talvez Ele já te consolou em outros episódios da tua vida. Agora, eu falei para vocês que Deus não é um resolvedor de problemas. Agora, por que Deus não é resolvedor de problemas? Porque Deus já resolveu o nosso maior problema. Lá em 1 João 4,9,
tem o seguinte versículo: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho ao mundo, para que, por meio dele, tenhamos a vida eterna. João está nos lembrando do que nos lembra do amor de Deus, que é o que está ali em cima. Acho que, agora me lembrei, a câmera está cortando, mas a cruz de Cristo, o que Jesus fez na cruz, é o que nos garante o amor de Deus. É o que nos garante que nós somos amados e queridos por Ele. E essa foi a resolução do nosso maior problema. Porque o nosso maior problema é o pecado. Porque ele nos afasta eternamente de Deus. Na realidade é por causa do pecado e porque a humanidade escolheu viver longe de Deus que hoje nós enfrentamos problemas como estamos tendo na sociedade agora. Pandemias, crise financeira, medo, insegurança, tristeza. Isso tudo não estava no plano original de Deus. Mas por causa do pecado, tudo isso se desfez. Inclusive nós estamos condenados eternamente a viver afastados de Deus, ao inferno. Agora, Deus resolveu esse enorme problema, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E se na situação que nós estamos vivendo, você não tem percebido o cuidado e proteção e a ação de Deus, então eu te convido para olhar para o que Jesus fez, para o que diz na Bíblia, e lembrar que Deus já resolveu o teu maior problema. E por causa de Jesus Cristo, tu tem perdão dos pecados e vida eterna. E isso quer dizer que, se ainda todas as coisas derem errado, se todos os problemas derem errado, e se talvez você morrer, ainda assim, isso tem solução. Até para a morte há solução, a partir do que Jesus Cristo fez. E a partir de Jesus nós temos vida eterna com Deus. Nessa noite, eu quero que você lembre disso. De que Deus se compadece da situação em que nós estamos. Que Deus nos ajuda de N maneiras. Talvez nós que não percebemos. Até de formas milagrosas. E também Deus nos consola. E acima de tudo, antes disso tudo, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de qualquer pessoa querer ou merecer, Deus morreu naquela cruz, sabendo que pessoas não dariam ouvidos a isso, para resolver o nosso maior problema. E nós conseguiremos perceber o agir de Deus, nós conseguiremos crer no seu amor e perceber o seu agir nesse tempo de dificuldade, se nós crermos que de fato Jesus morreu na cruz por nós. Porque se Ele já fez isso, habitou entre nós e morreu numa cruz, então todas as outras coisas são mais fáceis do que isso. E com certeza Ele vai prover. No grupo de jovens, e encerrando, na noite de ontem, o Jorge comentou com os jovens de que a promessa da Bíblia é de que Deus não deixará faltar comida e roupa para nós. De que Deus não deixa faltar essas coisas para os seus filhos. E com certeza Ele não vai deixar faltar isso na tua vida. Talvez as coisas fiquem difíceis. E o padrão de vida precisa diminuir. E talvez as coisas não sejam como antes. Mas ainda assim Deus está cuidando de você. E eu gostaria de deixar para vocês coisas para vocês refletirem e praticarem. E vai estar na projeção nesse momento. Assim como a viúva tenho buscado a ajuda de Deus para lidar com as dificuldades, tenho ido atrás de Deus, contado para Ele o que está acontecendo, ou talvez ido atrás de pessoas que servem a Deus, assim como o profeta, tenho feito corajosamente tudo o que está ao meu alcance para resolver a minha situação? Se não, faça. E faça da forma certa. Lembre, na Bíblia, antes dos milagres sempre veio a obediência. Não quer dizer que obedecer move a ação de Deus para que Ele faça um milagre. Mas ainda assim, continuamos obedecendo a Deus, mesmo que as coisas se tornem desafiadoras. Creio que, por causa de Jesus Cristo, estou salvo eternamente, ainda que tudo dê errado. Se você não conseguir crer nisso, será difícil acreditar que Deus te ama
e que Deus está do teu lado nesse tempo. E por último, uma orientação: descanse. Se você crê nesse Jesus, então descanse, pois toda a tua vida está nas boas mãos de Deus. E Deus tem sim coração compadecido, Ele nos ajuda, Ele nos consola, e Ele tem sim boas mãos que cuidam de nós. Eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado que Tu és um Deus de amor, um Deus grande que nos ama. Também muito obrigado que Tu percebe o nosso sofrimento, que Tu percebe a nossa tristeza, a nossa angústia, e que Tu não fica imóvel diante dela. Mas muito obrigado que Tu ajuda e tem nos ajudado cada dia da nossa vida, de forma que nós nem conseguimos imaginar, que muitas vezes nós nem percebemos. Muito obrigado que Tu fazes isso mesmo que nós não percebamos. Deus, ajuda a cada pessoa, a cada um de nós nesse tempo de dificuldade. Protege a nossa saúde. Se nós ficarmos doentes, Deus, por favor, restabeleça a nossa saúde o quanto antes. Também não deixa faltar comida na mesa, nem dinheiro para as contas, ó Pai. Também, Deus, se as coisas não acontecerem da melhor forma possível, se Tu permitires que as coisas deem errado, Deus, se Tu não agires milagrosamente, então que nós viemos a conhecer o milagre do Teu consolo. Por favor, consola o nosso coração. Consola o coração de cada pessoa que não consegue se levantar nesse momento, ó Pai. Traz paz. Mostra para ela que Tu a ama, que ela é importante para Ti, que Tu a enxerga nesse momento. Que ela possa perceber o Teu cuidado e que ela venha experimentar o Teu consolo. Senhor Deus, em preparativo para a ceia que nós vamos tomar daqui a pouco, nós sabemos que nós pecamos contra a Tua vontade o tempo todo. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados. E obrigado que Tu és um Deus de amor, que sempre quando nós pedimos perdão, em arrependimento, o Senhor nos perdoa. Em Teu nome que eu oro. Amém.